Olá, habitantes do mundo do Rô, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. E hoje no Mostre Sua Arte, nós temos uma personalidade que ela é mística. Ela vem diretamente dos nossos contos de mitologia greco-romana. Ela chama Perséfone. Ela é uma criatura, vou usar esse termo para vocês entenderem. Por quê? Ela é formada em designer de moda, ela é escritora, canta e ela tem uma espiritualidade, uma coisa toda mística que faz ela ser esse ser totalmente incrível e de uma iluminação profunda. E hoje ela tá aqui para contar pra gente o seu percurso musical, que ela tá desenvolvendo trabalhos belíssimos. Então, seja bem-vinda, Perséfone, aqui no nosso podcast. Olá, Rodrigo, obrigada por me receber. É um prazer estar aqui com você. Vamos seguir essa jornada juntos. Obrigado nós, habitantes do mundo do Rô, de você ter aceito o convite, estar aqui com a gente para contar um pouquinho da sua história. Vamos então começar com como uma pessoa faz moda, música e literatura. Me explica como você conectou esses três mundos juntos. O que apareceu primeiro na minha vida foi a música. A música veio comigo desde a adolescência. Era o que eu queria ser mesmo, eu sempre quis ser cantora. Mas eu enfrentei muitas barreiras por conta de o mercado ele é muito fechado, então você acaba enfrentando muita dificuldade para conseguir, se estabelecer nesse mercado. Hoje em dia já é bem mais fácil. 3 ou 4 anos para cá, isso já se tornou mais fácil para quem quer ser artista independente, uma forma muito melhor de você se posicionar. Mas quando eu era adolescente, isso não haviam esses caminhos. Então, quando a música acabou não dando certo, o ensino médio encerra, né, e eu precisei seguir para uma profissionalização, que foi na moda, que eu acabei seguindo para fazer negócios e design de moda. Então essa é a minha primeira formação. Olha que chique. E depois disso, a literatura, que era uma coisa que eu fazia como hobby, ela acabou ganhando um espaço muito, muito grande na minha vida, virou uma grande paixão mesmo, uma coisa que eu faço com muito amor, e foi através dela que eu voltei pra música. Eu gosto desses caminhos que fazem um termo greco-romano também, que é o Ouroboros, que é a cobra que faz o círculo e volta para o mesmo lugar. Eu acho incrível quando muitas das vezes eu vejo artistas que passam por aqui que eles contam esse processo. Eu comecei lá atrás, na adolescência, na infância, não sei o quê, tal. Aí eu desviei do caminho, porque eu tive de trabalhar, fazer uma faculdade, né, pressão psicológica de pais, famílias e afins. E de repente a pessoa volta ao mesmo lugar e tá fazendo sucesso, e tá produzindo, tá super feliz. Eu falo que não adianta a gente fugir daquilo que é interno nosso, né? Então acho que você fez esse caminho também. Aí eu até uso, né, a imagem do Ouroboros no meu último single, né, a capa do último single Sim, tá com o Ouroboros. Então eu, fui eu, eu eu, eu não ia dar o spoiler né, da capa do single, mas já que você comentou, já que eu né, já você já usou sou justamente a minha metáfora aqui. Então, me conta, você falou que você voltou para. Você compunha, cantava, escrevia, enfim, na época da adolescência, aí você fez uma pausa e depois você voltou. Como que era essa questão da música na adolescência e depois esse retorno na parte mais adulta? Como que é esse processo? então, vou te dar um spoiler. Esse terceiro single, Nada Muda, foi uma música que eu escrevi quando eu estava na adolescência. E Meu, agora tá escrito num papel sulfite e tudo, que eu rabisquei durante a aula, assim, porque eu levava dentro do caderno, eu levava aquela pastinha, sabe, que era um saquinho que ficava junto com o caderno, que você colocava umas folhas avulsas ali dentro, eu sim. levava umas folhas de sulfite pra a hora que a aula estava tediosa, eu começava a escrever uma música. Quando eu fiz o primeiro single, né, que eu lancei, Tanto Erro, eu falei: "Gente, um álbum não vive de uma música só, né, a vida não funciona assim, agora eu faço o quê?". Aí eu falei: "Bom, eu tinha umas músicas guardadas", e aí eu peguei, foi tão engraçado porque eu abri a pasta onde estavam essas músicas, e quando eu olhei pra Nada Muda, eu lembrei exatamente do jeito que eu cantava, eu lembrei exatamente de como eu queria que aquela melodia fosse. E foi
tão legal, eu falei assim: "No essa música precisa entrar, nem que seja pelo fanservice, pela diversão de estar aqui". Entendi. E aí foi o modo que eu me reconectei àquela essência mais, vamos dizer assim, primitiva, adolescente, quase infantil, né, de quem acreditava que seus sonhos podiam dar muito certo, que tudo seria maravilhoso, e de repente a vida vem e vai te mostrando que não é bem assim, que você vai ser, eh, encaixotada em padrões, né, porque aí vem o doutor e diz que você não pode ser assim, que você precisa ter o cabelo de outro jeito, que você precisa ter a maquiagem de outro jeito, que você precisa se parecer já com uma artista que é reconhecida e validada. Era um processo que na minha adolescência eu gosto muito de alaúde, eu adoro alaúde, é o meu instrumento favorito. E quando eu falava para um produtor: "Não, eu quero misturar alaúde com bossa nova". "Não, você não pode fazer isso, onde já se viu? Quem mistura alaúde com bossa nova? Quem faz uma coisa dessas?". Eu acho incrível que as pessoas elas parecem existe a parte, eu entendo, capitalismo, produzir coisas que vendam. Eu entendo, ok, a gente tem um lado que é passível isso. Mas as pessoas esquecem que o processo de criatividade e construção do artista, ele não dá pra ser encaixotado de um jeito que corte tudo que faz parte da vida dele. Então, assim, meio que tentar desfazer um artista e encaixar em alguma coisa que eles querem que você produza, né. É, então, e eu passei por esse processo algumas vezes na vida. Eu tentei, foi um período que eu tentei com mais afinco, foi o período da adolescência, e era esse período que eu falava: "Poxa, mas eu quero fazer algo mais, oriental, algo que lembre mais essa sonoridade oriental". "Não, mas não pode, porque não se mistura bossa nova com oriente. Quem faz uma coisa dessas? Isso é sacrilégio praticamente". Corta para Madonna produzindo Ray of Light com pop, sonoridade oriental e mais um monte de coisa. Entendi. Então, mas eu acho que, assim, se a gente for olhar pra Madonna e para o Michael Jackson, o grande sucesso deles veio justamente da forma como eles trabalhavam o inusitado, eles sempre trabalhavam com o inusitado. Sim. A identidade deles era o inusitado. E eles encontraram pessoas que aceitaram, porque de certa forma o Michael já era validado quando ele era uma criança, porque ele veio, né, desde o berço praticamente, trabalhando com música, então ele tinha certo reconhecimento do talento dele, então eu acho que ele não era tão questionado em alguns momentos, ele tinha uma facilidade um pouco maior de se expor. A Madonna Sim. era questionada, mas ela também não ligava muito, ela sempre comprou as brigas dela de: "É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e tanto Ela segue faz". aquela pessoa bem tranquila. "Não vai? Tá bom, vou pra outro lugar". Exatamente. E eu acho que quando você consegue esses caminhos que te dão um pouco de liberdade artística, isso é muito bom. Mas aqui, pelo menos no meio em que eu vivi, eu sempre acabei passando por isso, que não era exatamente o que eu queria. Em 2019 eu cheguei a voltar a cantar, cheguei a fazer parte de uma banda da escola de música que eu estava, mas aí era aquela coisa, você lembra muito a menina do Evanescence, eu esqueci o nome dela, acho que é Amy, né, a do Ai, eu Evanescence? sou péssimo com nome assim. Eu acho que é a Amy. Você lembra muito o jeito de cantar da Amy, então você vai ter que ser a Amy agora. Então assim, sabe, que não, também não era a minha identidade, nada contra, eu gosto bastante, ouço bastante, mas assim, são algumas coisas que não cabem em você, você não vai se vestir com aquela pele, porque você não nasceu como aquela pessoa. Eu não nasci a Sandy, então eu não posso ficar replicando a Sandy por aí, porque eu simplesmente não sou ela. Do mesmo jeito que eu não posso ser a Amy, porque eu não nasci na pele dela, não sou ela. É, falando nomes, inspirações. Quem que foi ou quais foram as suas inspirações pra produzir ou pra cantar? Como que Então, você começa nisso? eu gosto muito de música árabe, eu faço dança do ventre, eu amo música árabe. Ok. Então, toda aquela sonoridade do alaúde, do qanun, aquilo foi a fonte da onde eu bebi. Então tem muitos artistas ali da onde eu bebi. Se a gente for para o lado mais pop, tem a Nancy Ardian, talvez não esteja falando o nome dela muito corretamente, mas ela é alguém que me inspira muito, eu gosto muito das músicas dela, gosto muito da Haifa, a Haifa Wahed, eu gosto muito da sonoridade dela.
E aí a gente tem as outras cantoras que já são mais clássicas, que é a ai meu Deus, esqueci o nome dela, é que eu acho que eu não sei falar direito o nome dela, na verdade, que é a Onu eu não sei pronunciar o nome dela corretamente, mas tudo bem, depois eu dou essa informação adequada. Falar do jeito Sem errado problema. também não dá muito certo. Nomes árabes e nomes do Extremo Oriente a gente pula, porque a gente não é obrigado a conhecer o idioma. É um pouco mais complicado pra mim falar, deveria saber falar melhor, mas eu não consigo. E eu gosto muito de bossa nova, então, assim, a sonoridade Ok. do Tom Jobim, pra mim, sempre foi algo que eu gostava muito. Eu gosto muito da Elis, adoro Amamos Elis. amo Elis, amo a Alcione, adoro, Gosto também de a Alcione. Apesar de eu adoro gostar também de Tom Jobim, mas pronto, são outros contextos. adoro a Alcione, adoro a Marisa Monte, pra mim, Nossa, maravilhosa. eu acho assim Eu vou fazer um comentário que eu acho muito interessante. Você falar de música árabe, que tem essa questão de cordas, e muitos desses que você citou da MPB, também usam muito violão, também usam sim. muito cordas. Então é meio que juntar um lado com o outro, mesmo que não seja a rítmica igual, mas a questão da sonoridade de cordas é muito ali influente tanto num lado quanto no outro, né. E existe também uma questão muito de densidade das letras. As letras Sim, tanto da se a gente pegar, assim, as letras da Marisa Monte, do Djavan, do Jobim, com algumas das letras de música árabe, elas conversam bastante, porque elas sim, falam de sentimentos muito profundos, elas não são tão superficiais, elas usam também muito a questão do figurado. Elas usam sim, elementos de uma linguagem figurada para se expressar muito. Então existe tanto a conversa da linguagem sonora das cordas, os elementos de corda, mas existe também uma figura de linguagem verbal que é muito similar na poética, né, todas os estilos, assim. entendi. E aí você estava então fazendo o que fez você olhar e falar: "Não, espera, eu preciso voltar a cantar"? Que momento foi esse? Então, Você disse que você cantava, fazia coisas na adolescência, aí você meio que abandonou isso pra estudar moda. E aí aonde que foi que deu aquela chave de novo que fez assim: "A Perséfone precisa voltar a pôr a voz dela no mundo"? eu estava escrevendo Ele é o ídolo da televisão, que é um uma trilogia de livros que eu estou fazendo, já tenho o primeiro publicado. O protagonista, apesar ele é o protagonista, mas ele não é visto do ponto de vista do leitor, o leitor tem pouco contato com ele. Porque ele é um ídolo, o Sean Brown, protagonista, ele é um ídolo pop britânico, então imagine, o que é um ídolo pop? Ele é alguém inacessível, você não tem contato com aquela pessoa. Sim, Você tem aquilo que a mídia te fala dele, você não sabe quem ele é. Ele é um mistério, ele é uma incógnita. E a gente tem a protagonista que é a Maria, que é uma adolescente, que é apaixonada por esse ídolo pop, e você vai ver o Sean Brown através dos olhos dela. ok. Só que o Sean Brown tem as músicas dele. Da onde eu tiraria essas músicas? Eu teria que escrever. Ninguém vai acreditar no ídolo pop que não tem suas próprias músicas. E É, aí lembra uma série que eu gosto bastante, passa a terceira temporada agora, que é a Entrevista com o Vampiro, que o vampiro Lestat, nessa temporada, que é a terceira, ele assume a posição de um astro do rock, e a escritora escreveu todas as músicas dele. Então, assim, é uma coisa à primeira vista, quando eu comecei a assistir a série, comecei a ver as músicas, eu fiquei tipo assim: "Meu Deus, como que", tipo, que a gente imagina 2 mundos totalmente diferentes, uma pessoa que escreve livros, uma e uma pessoa que pessoa escreve que compõe. música. É. Você não consegue juntar isso na sua cabeça, parece que Parece são uma coisa muito louca, assim, tipo universos água e totalmente óleo, tipo, não distantes. funciona. Aí, de repente, quando você vê isso, a sua cabeça ela entra em parafuso, você fica tipo assim: "Espera, ela escreveu todas as letras, ela tá, tipo,
produzindo tudo aquilo, e aí alguém, não sei se é ela mesma, mas pode ser alguém junto com ela, fez arranjo, fez harmonia, não sei o quê, porque isso foi gravado e está no Spotify, inclusive. Mas tem um álbum do Vampiro Lestat. Do vampiro, de um personagem fictício. Tem uma série, Exatamente. que eu não sei se você já viu, que ela é de uma comediante dos anos 40, tá na Amazon Prime também, é a Adorável Senhora Maisel. Aí acho que eu já ouvi falar, mas eu não assisti. A primeira temporada é horrível, mas a segunda em diante é muito bom. Não recomendo Adorei a a sinceridade. primeira. A primeira temporada é horrível, mas a segunda e a terceira é boa. Não, então as outras são ótimas, mas a primeira, assim, veja o primeiro episódio, o último pra você saber do que se trata, mas a primeira é péssima. Agora as demais são ótimas. E aí, tem o Shai Baldwin dentro é um personagem ali, um personagem, que ele é amigo da Maisel, né, e ele é cantor. E ele enfrenta todas aquelas questões do apartheid, porque é 1940, ele canta soul, Uau. ele é um homem afro-americano, e tudo foi feito pra ele dentro da série, ele é um personagem fictício. Eu até fui pesquisar aqui, falei: "Gente, será que o Shai Baldwin existiu mesmo?", porque alguns momentos ali a série conversa muito com coisas do universo da realidade. Sim, E ele sim. é tão bem construído que você fala: "Shai Baldwin existiu, não é possível". E não, ele não existiu, e as músicas dele estão no Spotify, e eu amo. Nossa, tenho todas as músicas dele salvas no meu Spotify, porque eu simplesmente amo o Shai Baldwin. Preciso ver agora de Entrevista com o Vampiro do Lestat, tem que ver, ouvir, porque deve ser muito Não, bom também. Imagino que deve ser uma produção vai, excelente. porque assim, é incrível. E aí eu volto pro seu. Então é graças a um personagem de um livro Exata que você voltou a cantar. Amamos esse personagem. A gente já quer saber a história da tour e tudo isso depois, porque ele é o responsável por a gente ouvir a sua voz de novo. E ele foi a cartaz, e é impressionante, porque eu escrevi as músicas dele, e eram muitos momentos em que eu estava escrevendo as músicas dele, eu pensava: "E se eu voltar a compor pra mim? Não, não, isso é besteira, parou, parou a palhaçada, isso já não deu certo, esqueça, essa pare, isso já não deu certo", perceba, eu compondo pra personagem, e isso já não deu certo. Olha que Tipo assim, loucura. você não deu certo, o personagem dá. Ele dará, porque, né, ele, enfim, ele tem essa aura mística, mágica do ídolo pop britânico, ele já nasceu um sucesso, então ele vai dar Mas certo. amada, vamos lá. Você acha com um nome Perséfone de uma entidade grega, isso não ia ter poder pra fazer o que você quisesse? É complicado, Rodrigo, às vezes a gente acreditar na gente, sabe, é tão complicado, principalmente depois que muitas portas bateram na sua cara, e de você ter passado por processos, assim, muito complicados a vida toda, você acreditar de novo, sabe. Às vezes a vida ela vai te batendo tanto que você vai desistindo, você começa a parar de acreditar em si mesmo, sabe. Eu vou me usar de exemplo. O mundo do Rô, ele surgiu antes mesmo das pessoas saberem que ele existiu. Eu, na época que eu estava ainda terminando o ensino médio, eu tinha um blogspot que era o Novidades Conectadas, que eu, porque eu gostava de tecnologia, eu achava que ia ser legal escrever sobre tecnologia. Só que aí eu percebi que o rolê para escrever sobre aquilo iria me exigir fazer umas pesquisas de umas coisas que eu não fazia ideia do que era. Eram umas coisas muito cabulosas de softwares e informações técnicas e não sei o quê. E aquilo na minha cabeça foi virando uma bola de neve. Eu fiquei assim: "Não, espera, eu gosto de tecnologia, mas eu não entendo da parte técnica, então não vai dar certo". E aí, no meio do caminho, eu decidi mudar para escrever sobre coisas de viagens e turismos e não sei o quê, porque era uma coisa que também me agradava. E aí como que eu estava produzindo algumas coisas de tecnologia que falava sobre, aplicativos de tipo GPS, geolocalização e não sei mais o quê, eu simplesmente decidi que eu iria então seguir esse rumo. E aí surgiu o mundo do Rô. Por isso que era mundo do Rô. A partir disso, depois durante a faculdade, o mundo do Rô virou um projeto na universidade, porque eu tinha a disciplina de jornalismo multimídia e aí surgiu então o mundo do rock de uma forma mais profissional, vamos assim dizer. Só que desde aquela época até hoje, o que é o mundo do rock, eu tive
fecha, volta, faz de novo, apaga, reconstrói, muda, não sei o quê, diversas vezes. O mundo do horror há 10 anos atrás não é o mesmo mundo do horror de hoje. A maior prova disso é que eu criei, há 2 anos mais ou menos, um podcast dentro do mundo do horror. Porque eu entendi que o só escrever não era mais suficiente. Então, quando você fala sobre, mas muitas portas já bateu e já fechou e dá aquela desanimada, dá. A gente acha que não vale a pena fazer mais nada. Mas aí eu comecei a perceber uma coisa em mim mesmo. Vale a pena seguir, porque é uma paixão minha. Por mais que eu não ganhe dinheiro, por mais que eu não viva disso ainda, seguir, fazer. Porque se é uma coisa que a gente gosta, por que não? As pessoas de alguma forma eu acabei conhecendo pessoas muito incríveis nesse processo, acabei conectando com pessoas muito maravilhosas, com histórias muito boas, e de alguma forma isso também serve de combustível para produzir. Então acho que quando você fala sobre o personagem ter sido essa chave, tipo assim, ai, o fictício me aceitou mais do que o mundo real. É, foi meio isso mesmo que eu sentia, sabe. Eu sentia assim: "Bom, eu vou poder me expressar de novo, vai ser através dele". Talvez as músicas dele sejam reconhecidas como boas, e talvez as pessoas queiram saber quem escreveu, da onde isso veio. E Talvez, aí talvez chegar em você. e aí talvez isso abra uma porta de novo pra mim, assim, sabe, mas era uma coisa muito distante. Eu nunca tive tanta pretensão, assim, com ele. Eu queria que fosse um trabalho bom, porque eu gosto de escrever de uma forma que a narrativa seja uma narrativa completa, não seja algo que tipo: "Ah, ele é um cantor pop, ele faz super sucesso, mas ninguém sabe o que que ele canta". Ninguém sabe de onde saiu essa música. Ainda mais porque ele mantém essa mística, né, do ídolo. O leitor tá vendo ele pela Maria, a informação toda que se tem dele, quem ele é, e aí o leitor também não sabe se ele é aquele Cham mesmo, ou se ele é o imaginário da Maria, porque a Maria sonha com ele, eles vivem numa realidade paralela, no mundo onírico. Então, os acontecimentos entre eles, 90% do livro está no mundo onírico. Você não sabe se aquele chã é o chã de verdade, ou se aquele chã é um fruto meramente da imaginação da Maria. A única coisa que conecta eles no mundo real, é que quando ele canta pra Maria antes dele lançar as músicas, quando ele lança as músicas, a Maria sabe que foi a mesma música que ele cantou pra ela no sonho dela, no mundo onírico. Então ela sabe que ela não tá tão louca assim. Tipo assim, ele vem sonho pra avisar as músicas pra ela. É, mas eles têm um relacionamento mesmo no sonho. Eles são namorados mesmo no sonho. No Ah, mundo onírico eles são namorados. Olha eu dando spoiler, mas eles são namorados. ela contando todo o livrinho pra gente. Eu contando tudo. É, eles são namorados, eles são namorados. Só que é aquela coisa, ela não consegue chegar muito perto dele. Existem momentos em que eles realmente se cruzam no mundo real, em que ele dá um jeito de que ela apareça no show dele, e aí você não sabe por que que ele fez ela aparecer no show dele. É porque ele quer ela lá, foi mero acaso do destino, ou ele é alguém que não é tão legal assim, que tá vendo uma oportunidade de uma menina tonta, sabe, assim? Então você não sabe quem é ele. Quem de fato é Sean Brown? Gente, que loucura isso. Habitantes, vão lá, Amazon, baixem, comprem Kindle, físico, whatever. Comprem esse livrinho, vão lá ler. Porque assim, eu já tô curiosíssimo, já quero saber como. Você falou que são 3. São 3, é. Você só vai descobrir quem é Sean Brown no terceiro. Ah, meu Deus. E isso já tá pronto? Tá 99% pronto, Os 3 terminando. livros? É, que eu demoro mais por causa das músicas, né, quando eu faço as músicas dele, eu Ó, demoro um pouco mais. tem. Não, eu quero que você publique tudo já, assim, semana É, que vem. amanhã pra Não, você não, conseguir não, vou saber dar um prazo um pouquinho maior. Semana que que vem você vem. publica, porque assim ainda temos que se editar, fazer uma capa bonitinha. Vou lá, compro os 3 Não, livros as de uma vez capas já estão só. prontas, essa parte eu já resolvi, as capas eu Ah, coloquei boa, pronto. então não precisa ser uma semana, pode ser só 3 dias. Então, aí ó, 3 dias É, porque a gente aqui no mundo do horror, a gente é ansioso. é, E já vou avisar, quando você lançar esses livros, você volta aqui pra contar sobre eles pra gente. sim, eu volto pra te contar. O segundo livro deixa o mistério mais intenso ainda, afinal de contas, esse Sean Brown, o que ele Entendi. pretende da vida?
Por que que ele se aproxima da Maria e ele se esvai da Maria também, ele se distancia. O que está acontecendo ali? Quem é ele? Ele é abusado pela gravadora? Tem um momento que você vai pensar isso. Ele é abusado pela gravadora? Ele é uma marionete da gravadora? Estão tirando proveito dele? Ele não consegue viver como ser humano? O que que acontece com ele? O Vou fazer um mistério do Chabrol é esse. comentário vou fazer um comentário aqui. Ele é um pouco do que você passou na adolescência enquanto artista? Não, ele não. Ele não. Ele, na verdade, ele é mais próximo do, vamos dizer assim, do Justin Bieber, do Shawn Ok, Mendes. Ele é aquele menino que foi pego numa audição e, bom, você é talentoso, você serve, mas ele não tinha as características dele como artista. Então ele é moldado mesmo pelo mercado. Ele é um ídolo pop bem pasteurizado, assim, ele é loiro, ele tem olhos azuis, então ele sabe, ele é o perfil do menino que faria sucesso. Só que ninguém sabe exatamente qual é a história desse menino antes da fama. Também é. ninguém sabe de onde Como veio o que Chão vo Brown. como que você descreveu ele como loiro, olho claro, não sei o quê, eu lembrei do Code Simpson lá da Austrália, É, também. que já é uma outra vibe, mas tipo assim, que o começo da carreira dele foi muito nesse sentido, bem plastificado, industrial, e depois de um longo hiato que ele fez, ele voltou produzindo músicas dele, inclusive, tipo, bem íntimas, e aí é um outro rolê, eu fiquei tipo assim: "Nossa, obrigado", né, simplesmente agora a gente tem músicas profundas e não é aquela coisa super hypada. Mas seguimos aqui, e aí você começou então a produzir coisas a partir do personagem, você entendeu que você podia também construir pra você. E aí você É, lançou o seu primeiro single. foi porque assim, eu pensei: "Bom, eu vou divulgar o livro e eu preciso criar a música dele, preciso fazer com que a música dele de fato exista pra ser a trilha sonora do livro", né. Só que eu não tenho voz de homem, aí eu criei uma voz sintética pra ser a voz dele ali, próxima daquilo que eu que eu descrevo no livro com a sonoridade dele. E foi justamente nesses dias que eu fui mordida pelo bicho da composição mais forte. Aquilo Ok. ficava martelando na minha cabeça: "Por que você não volta a fazer suas músicas? Por que você não volta a fazer suas músicas? Você devia voltar". É o pensamento intrusivo, né, que venceu. E aí Que eu bom que é venceu. passou acho que o quê? Uma semana dessa angústia, e eu estava lendo tarô, e aí era uma leitura de tarô de um templo de Afrodite. Templo de Afrodite, para quem não sabe, ele é você abre uma coluna para o parceiro A e para o parceiro B. E aí a primeira linha você tem os pensamentos de cada parceiro, a segunda linha os sentimentos, a terceira linha os desejos, e você tira cartas auxiliares para os próximos acontecimentos e para a síntese da situação. E Ok. tinha um 8 de copas, para que tinha aquele 8 de copas ali? Ali começou, ergui minha taça para celebrar, eu falei: "Putz, eu já estou compondo". E aí, fui olhando aquelas cartas que eu comecei a escrever, tanto eu, catei uma folha de papel, comecei a escrever, comecei a escrever. E eu falei: "Pronto, agora eu tenho uma música". Eu falei: "Tá, deixa eu testar se isso daqui vai funcionar". E aí eu fui pra estrutura da bossa nova, aí eu pensei: "Bom, eu quero um alaúde bem sofrido aqui nesse momento, porque eu quero que essa parte seja mais intensa da música, eu quero que lembre um pouco o samba clássico", e aí eu comecei a ir misturando as estruturas. Aí Ok. pronto. E aí eu E aí peguei, saiu alguma aí saiu, aí eu tinha, depois de umas 40 tentativas, 40 ou 44, uma coisa assim, eu fui montando e gravando, e aí não estava bom, aí precisava que o verso tivesse complemento, porque a primeira versão não tinha backing, não tinha é, aquela estrutura de pergunta e resposta, não tinha esse tipo de coisa, era uma música mais era quase mais falado, quase mais uma narrativa, uma história contada mesmo. E aí eu peguei e fui reestruturando ela, reestruturando, até que eu cheguei numa versão que estava realmente muito boa, que era uma versão que ela tinha uma rítmica, ela tinha uma estrutura mais fluida, você não sofria só com a música, você sofria e queria continuar, que era a ideia dela, era de falar de coisas que passaram na sua vida
e que mesmo quando você percebe que você não pode continuar porque a síntese do templo de Afrodite que eu estava lendo era essa, era relacionamento que acabou porque alguém sentia que não podia continuar ali, mesmo amando a outra pessoa. Então, assim, não era falta de amor, mas era um relacionamento que não podia seguir em frente. Todo mundo pensa: os relacionamentos acabam porque o amor acaba, e nem sempre é assim. Hum. Às vezes o amor continua, o respeito continua, mas o amor, ele não pode prosseguir, porque as pessoas não estão se desenvolvendo através daquela jornada. E essa leitura de tempo de Afrodite que eu estava fazendo era bem isso, ela falava sobre isso. É, muitas vezes o relacionamento ele termina por conta de planos, sonhos, propósitos diferentes. As pessoas se amam, mas as coisas não convergem. Vai cada um para um canto e não dá pra acontecer. É, tipo, nem por isso as pessoas precisam se odiar depois. Eu Sim, acho com certeza. que é muito uma dificuldade que as pessoas têm de entender que às vezes o amor ele não morre pra virar ódio. Às vezes ele só Se transforma. se transformou, pegou outros caminhos, seguiu por outra vez e tanto o erro fala disso, outra vida, outras conquistas. A pessoa quer seguir a vida dela, e nem por isso precisa ser uma música triste. Então eu fui ali lapidando, 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 acho que eu levei uns 2 ou 3 dias pra chegar numa versão que realmente eu ouvi, e aí eu falei: "Gente, me arrepiou, agora sim, agora". Eu faço muito isso, quando eu tô gravando, eu fico muitas vezes até eu conseguir uma versão que me arrepia. Aí se me arrepiou, aí eu falo: "Bom, essa é a versão definitiva, essa é a versão que Gosto. Gostei do termômetro. Arrepiou? Vale. arrepiou, tá valendo". Eu faço isso, e aí eu fico ouvindo, eu levo horas, às vezes eu tô fazendo outras coisas, às vezes eu tô escrevendo meu livro, ou eu tô trabalhando no portal, ou tô trabalhando como advogada, enfim, tô fazendo outras coisas, e eu tô com a música tocando. A 1, 2 versões que eu gravei, eu tô com ela tocando. E aí eu vou vendo o que que eu preciso ajustar. Não, aí eu paro, às vezes eu paro tudo, aí eu ouço de novo, aí eu falo: "Não, espera, aqui tem que trocar essa palavra, porque essa palavra não tá boa, tem palavra demais. Espera, corta, troca a palavra, vou gravar de novo", aí grava de novo. Então, às vezes é um processo que leva tem algumas músicas que levam um pouco mais de tempo. Eu tô trabalhando no que será não o próximo single, o próximo single chama Paris, o outro é Oceano e o depois dele é Água. Água é uma música que eu tô tendo mais dificuldade, porque eu acho que eu fiz versões boas, e agora eu tô com dificuldade de falar: "Tá, e agora?". Que, tipo assim, tem mais de uma versão boa, mas eu não sei qual é a melhor pra eu escolher. É, agora eu tô com dificuldade de escolher qual que é a melhor. E qual é a versão que as pessoas querem ouvir disso? Qual é a versão que as pessoas vão gostar mais? Porque a Água Eu ela acho que fala a pergunta deveria ser: "Qual é a versão que faz mais sentido com o que eu quero que as pessoas sintam através dessa letra?" É, é que assim, existe uma similaridade do sentir em todas elas, porque a água fala de você contornar os obstáculos como água. "Eu sou como água que corre para o mar", ela fala isso. É alguém que não está disposto a viver enjaulado, sabe. Ela canta sobre liberdade e uma liberdade fluida, uma forma muito de fluir. E eu quero que as pessoas sintam que existe essa liberdade, existe o fluir. Mas, todas elas fluem como água. Então eu tô em 3 versões que eu falo: "Gente, tá, e agora?". Eu fiz 3 versões muito boas. E eu acho que esse foi o problema. Aqueles assim, na última das hipóteses, manda para alguns amigos as versões e fala: "Qual que você gosta mais?". É, eu pensei também, cheguei a pensar em fazer isso, porque os meus amigos ficam assim: "Ai meu Deus do céu, agora você vai começar a perturbar a nossa paz e fazer a gente ouvir 300 vezes a mesma música, versões diferentes". É, amigo tem que ser assim, se não for nem quero. É, aí eles ficam: "Meu Deus". Tanto que quando eu lancei a música, eles voltaram, a primeira vez que eles ouviram tanto eles falaram assim: "Espera lá, você voltou?". Eu falei: "Voltei". "Você tem certeza?". Eu falei: "Tem". Por quê? Que aconteceu esse susto? Não, porque eles acharam que eu não voltaria mais, assim, eles até em 2019, quando eu cheguei a participar até de competição de karaokê, e participei em competição de karaokê, meus amigos chegaram aí e tudo, e era uma coisa que ninguém levava muito a sério, sabe. Ela tá fazendo isso, mas ela não vai voltar, ela não vai encarar isso. Porque é exaustivo, né, não dá pra mentir, assim, não dá pra dizer que é fácil.
você ser cantora independente, você ser um artista independente, você ser um escritor independente, tudo é exaustivo. Nada é fácil, assim, você tem que escrever, você tem que compor, você tem que gravar, você tem que divulgar, é tudo você. Então não é um caminho, assim, muito tranquilo. Então quando você lança a primeira música, ninguém bota muita fé. Não fala: "Tá, você vai desistir amanhã", porque isso é chato, isso é difícil, As isso é pessoas cansativo, elas isso é exaustivo. eu acho incrível como que pra ajudar não tem uma criatura, agora pra falar que não vai, 500, né. É que ninguém bota fé, porque na verdade, assim, se você parar pra pensar, é uma corrida muito desigual, você ser independente e você desigual, assim, em termo, né, eu preciso também falar que não é esse inferno todo, mas, quando você tem uma estrutura, você tem uma gravadora, você tem gente fazendo mídia, você tem o seu social media, você tem todo mundo pra gerir tudo pra você, é uma facilidade. Você Sim, fica mais focado em compor e gravar. Você tem sim. um direcionamento e depois aí fazer show e fazer a parte de divulgação, imprensa, entrevista e tal, mas você tem uma estrutura mais sólida, vamos dizer assim. Você ser independente te tem o custo de quê? Você tem que ter a sua Fazer vida tudo sozinho. funcional, tem que fazer tudo sozinho, você tem que ter a sua vida funcional. É advogada, você tem que continuar advogando, escritora, você vai ter que continuar escrevendo, você tem o seu portal de notícias, você vai ter que continuar trabalhando nele, assim, o mundo não vai parar, porque a sua Não vida mesmo. precisa continuar. Só que também, assim, a gente fala isso, mas existe o bônus, que pra mim é bônus é muito bom, assim. Eu posso ter a minha imagem da forma como eu quiser, ninguém vai ditar o que eu visto, ninguém vai ditar a forma como eu tenho que dançar, ninguém vai ditar o tipo de música que eu tenho que cantar. Poderia dizer É, a que liberdade é muito maior. poderia dizer que é um inferno? Poderia, mas a liberdade ela compensa muito. A liberdade ela vai te compensar demais, demais. E agora me diga, você tem 3 músicas no Spotify, que é a Tanto Erro, Mil Mundos e a mais recente, que é a Nada Muda. Sim. Quais são os projetos a partir daqui? Então em Porque você agosto falou pra mim que você vai lançar um álbum. o álbum chama Sacerdotisa, inspirado Sacerdoti no tarô, que é o arcano 2, que é o arcano maior, arcano número 2, que é o arcano da sacerdotisa, que é o meu arcano pessoal. Eu pensei: "Tá, esse álbum precisa de um nome, que nome que ele vai ter?". Aí eu olhei pra toda a estética que eu estava trabalhando, eu olhei para o tarô, eu falei assim: "Gente", inconscientemente eu acabei trabalhando com a estética da carta da sacerdotisa mesmo. Então eu falei: O álbum vai se chamar Sacerdotisa". E ano passado eu tinha também feito uma tiragem pra mim, às vezes eu faço uma tiragem de direcionamento profissional pra mim, então abro assim pra para as minhas próprias questões, as minhas dúvidas, como todo mundo tem dúvidas profissionais, dúvidas pessoais, a gente, né, não é porque eu sou taróloga que eu sei tudo, eu acabo abrindo pra Ah, mim você também também. é taróloga. Sou taróloga, Meu sou Deus, oraculista, eu gosto do termo oraculista, porque eu não lido só com o oráculo. tarô. Eu lido com runas, que é o tarô nórdico, ó, é o oráculo nórdico, Sim. então foi o primeiro oráculo com o qual eu tive contato. E dali eu tinha 8 anos, 8, 9 anos, e aí eu fui me tornando apaixonada por oráculo, eu sou viciada. Então eu tenho tarô, eu tenho runa, eu tenho Lenormand, que é são as cartas ciganas, eu tenho a sibila italiana, e por aí vai, eu tenho pêndulo. Sou viciada, totalmente viciada em oráculo, totalmente viciada. E ano passado, foi um pouco antes de eu escrever Tanto Erro, na verdade. Abriu o tarô pra mim, aí eu olhei e tinha algumas coisas ali, e tinha a carta da sacerdotisa, e uma das coisas que aquela tiragem falava pra mim era sobre ouvir a sua própria voz. É engraçado, né, ouvir a sua própria voz. E quando eu vi Ai. aquilo, eu falei: "Tá, mas em que momento que eu não tô ouvindo a minha própria voz? Em que momento que eu não tô ouvindo minha voz interior? Da onde que veio isso?". E é uma carta que todo mundo reclama, todo mundo fala que a sacerdotisa ela é calada. Quando ela aparece, ela te deixa com o enigma na mão, você não entende o que ela fala. Exatamente. Você não consegue saber exatamente o que que ela quer, ela apareceu ali, eu sou um pouco essa pessoa, as pessoas olham pra mim e falam que eu sou um enigma ambulante. As pessoas têm muito essa sensação, afinal de contas, quem é você? O que você Que da onde você pretende? veio pra onde você vai. É, Entendi.
eu tenho muito essa energia da sacerdotisa. Eu mesma como pessoa, eu deixo todo mundo meio no ponto de interrogação. "Tá, e aí?". Entendi. Bom, Então então a gente tem 3 livros, tem um álbum, a gente tem mais músicas que vão sair por agora, né, nesse sim, nesse que são as decorrer músicas que vão deste ano. compor o álbum. O álbum eu quero lançar ele completo até o final do ano, mas eu tô agora na fase de definir se eu vou continuar lançando singles ou se eu vou lançar, tipo, os singles mais próximos uns dos outros, porque são muitas músicas, então eu tô pensando agora como que eu vou estruturar essa divulgação do material. Mas os próximos, 13 de agosto, se não me falha a memória, eu lanço Paris, que é o próximo single, e Ok. aí depois eu ainda não tô com a data definida, eu lanço Oceano e depois Água, e aí vem os demais. Nossa, vai ter bastante música até o final do ano então. A Tem. gente já quer ouvir tudinho isso. Olha, eu estou adorando a nossa conversa, ficaria contigo aqui por mais 3 dias conversando. Eu achei incrível ver essa trajetória, esse processo seu da literatura com a música, a questão desse autoconhecimento, do tarô, dos oráculos, achei maravilhoso e eu acho que é uma mensagem sobre se ouvir mais que fica aqui no podcast muito, muito boa. E eu acho que os habitantes que vão ouvir o podcast vão ficar muito conectados com isso, esse processo de, né, ouvir a sua própria voz. Eu acho É, que a mensagem aqui fica essa. Você então já é uma habitante agora do mundo do Rô, você já faz parte do nosso mundinho. Eu quero dizer que quando você quiser trazer novos materiais ou os álbuns, enfim, tudo que você for produzindo, pode trazer aqui pra gente, a gente comenta, a gente faz análise, a gente fala com os habitantes, a gente tá aqui pra isso. E eu quero agradecer de novo a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. eu que agradeço, Rô, eu agradeço demais pela oportunidade, por ter sido ouvida e por ter falado de tantos assuntos diversos, que eu sei que a gente às vezes é um pouco difícil falar de tantos assuntos sem se perder, né, de tantos temas sem se perder, e foi uma Mas eu oportunidade gosto incrível. de eu gosto de ir costurando as conversas com as pessoas que eu faço a entrevista justamente nesse sentido, de não pegar só um tema e fazer do começo ao fim, porque eu sei que todos os temas existem camadas, e eu gosto de descobrir essas camadas para também dar um contexto para as pessoas, então acho que isso é o mais importante. Então por mais que pareça que a gente desvia do assunto, mas não, a gente tá só desvendando os mistérios por trás dessa linha Tá principal, tirando os véus até chegar no tirando os véus. até chegar no conceito. Exatamente. Então, habitantes, sigam Perséfone nas redes sociais, eu vou deixar marcado tanto no Instagram quanto nos comentários do podcast. Aproveitem para acompanhar as outras entrevistas aqui do Mostre Sua Arte. E é isso, até o próximo episódio. Beijo para vocês e falou!